Quer salvar teu casamento? Quer continuar com o teu casamento bem? Aonde o teu marido não pode ir, não vá. Aonde a tua esposa não pode ir, não vá. Se você quer salvar a tua casa, aonde não vai o teu filho, não vá. É assim. Não vai a minha esposa naquele lugar? Então eu não vou também. Ah, mas é só a festa do trabalho, nem que se ganhe a conta. É melhor ganhar a conta e salvar o teu casamento do que você estar trabalhando e perder o teu casamento. Não vá. Fique. Meu marido não pode ir? Não, ele não pode. É só os que trabalham aqui. Então eu não vou. Pronto. Não pode? Não vou. Muitas pessoas falam assim, Dailon, mas olha, não sei o que está acontecendo. Lá em casa, tanta coisa, tanto problema, eu não sei porquê. Eu sei porquê. Porque você não está vigilante, porque você não tem uma vida de oração. A palavra de Deus, ela insiste em dizer vigiai e orai, né? Nós precisamos estar atentos. Nós, que nem o Dailon falou, nós não somos o bambambam, né? Nós não somos o super-herói, né? A nossa carne é fraca, então vamos evitar, vamos vigiar e vamos orar. Nós católicos temos uma devoção a Maria, ao ponto de nós chamarmos ela de Maria Santíssima. Falamos bastante de Maria, falamos mais de Jesus, mas citamos Maria depois de Jesus. Falamos de Maria, pedimos a intercessão de Maria. Por que vocês católicos falam tanto de Maria? Existe alguma passagem bíblica que pode nos ensinar sobre falar de Maria? Existe escrito na Bíblia que eu preciso falar de Maria, dando um ensinamento de Deus para nós? Eu vou dizer para você, existe. Se você quiser anotar essa passagem, se você quiser ver na sua Bíblia, tem na Bíblia. Lucas capítulo 1, no versículo 46 a 48, ele diz assim: E Maria disse, é palavra de Deus, está na Bíblia: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Aí ela continua: por isso, desde agora, então a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Aí você vê o católico falando de Maria, mas eu tenho que falar porque a Bíblia está me mandando falar de Maria. Me proclamarão bem-aventurada e todas as gerações. Não é daqui 2 gerações, 3 gerações, 4, não, é todas as gerações. Quando o anjo chegou para Maria, a primeira palavra que ele disse foi ave. Se nós pegarmos a palavra ave ao contrário, quer dizer Eva. Maria é o contrário de Eva. Através de Eva entrou o pecado, através de Maria entrou o perdão. Gente, estude um pouco sobre Maria e você vai começar a amar esta mulher, amar esta mãe, mãe de Deus e nossa também, porque do alto da cruz, Jesus juntou as suas últimas forças, no meio da dor e do sofrimento, e olhou para aquele discípulo amado, que estava aos pés da cruz e disse: filho, eis aí a tua mãe. Todos os tempos da igreja, maninho, foi falado de Maria. Todos, primeiro século, segundo, terceiro, sempre foi falado de Maria, porque nós precisamos obedecer à palavra. Se eu falo mais de Abraão, se eu falo mais de Isaac, Antigo Testamento, os nossos irmãos protestantes falam mais do Antigo Testamento, nós falamos mais do Novo, porque é pelo Novo que nós somos salvos. O caminho que conduz para a salvação, que fala lá, sem vir Jesus, é o Antigo. No Novo veio a salvação. Dói mais no coração de Jesus do que no coração de Maria, aqueles que não aceitam Maria como mãe, porque foi um presente de Jesus, o último presente que Jesus nos deu, e muita gente não aceita, mas nós aceitamos com muita alegria, acolhemos Maria, e assim como o apóstolo João, levamos para a nossa casa e cuidamos dela. A casa do nosso coração sempre tem lugar para a Mãe de Deus. Porque naquele momento
se entregaram a Jesus. É fácil se entregar? Não é, maninho. Porque se fosse fácil, todo mundo já tinha entregado a vida a Jesus, tinha mudado de vida. Porque há tantas pessoas ainda presas ao pecado, pessoas resistentes à oração, Santo Terço, pessoas resistentes à leitura da palavra de Deus. Eu não gosto de ler, o outro, eu não gosto de rezar. É um hábito também. Se você começa a rezar todos os dias, vai chegar um ponto que você vai começar a gostar. Da mesma forma, as pessoas que você anda. Se você andar com pessoas que se embriagam, que pessoas que estão na droga, você vai ficar que nem essas pessoas. Ah, mas eu sou forte. Uma hora você vai cair. E o grande problema é que quando você andar com essas pessoas e começar a ser como eles são, você vai começar a gostar de viver daquele tipo. Ser católico autêntico é muito difícil. Eu sempre digo que uma das coisas mais difíceis é você ser católico autêntico. Aqueles que estão, na verdade, cumprem os mandamentos de Deus, aqueles que têm que renunciar a muitas coisas para obedecer Jesus. É muito difícil. E por isso nós precisamos olhar para a vida dos santos. Os santos fizeram isso. Os santos, eles amavam tanto Jesus, que mesmo que a cura física não viesse, eles não desistiam desse amor. Eles não desistiam de seguir Jesus. Se a cura física viesse, glória a Deus. Se não viesse, glória a Deus. Estamos juntos do mesmo jeito. Esse amor que nós precisamos aprender a ter com o Senhor. Não somente nos aproveitar dos benefícios que Deus pode nos dar, mas também mostrarmos para Ele que nós o amamos em qualquer situação. A diferença de uma pessoa que entregou a sua vida a Deus é que nos momentos de dificuldade ela sabe em quem ela pôs a sua confiança. Em Deus. Senhor, eu consagrei a minha família a Ti, eu consagrei os meus filhos a Ti, e não vou murmurar. Se tenho que passar por essa tribulação, por essa dificuldade, Senhor, estou aqui para realizar a vontade de Ti, e como servo do Senhor, irei até o fim. E quando nós nos levantamos para servir a Deus, o diabo escreve o teu nome lá na parede do inferno. E aí ele vai começar a querer fazer você desanimar. E como ele faz isso? Como ele é um fracassado, ele vai usar pessoas para te perseguir. Ele vai usar pessoas para falar mal de você. Ele vai usar pessoas para tentar te desanimar. Mas a palavra de Deus diz assim: resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Você precisa resistir. Você precisa continuar. Você precisa ser guerreiro, forte, soldado de Jesus. Até que o demônio olha para você e fala assim: não, isso aí não, eu não consigo mais vencer esse cara aí não. Porque ele está cheio da graça de Deus. Deus escolheu você para mudar a sua casa. Você é o escolhido para orar na sua casa. Você é o escolhido para trazer Deus dentro da sua casa. Se ninguém reza, seja você o primeiro. Se ninguém vai na igreja, vai você. Se você não ir, tudo vai cair, tudo vai desabar. Alguém da nossa casa tem que ser chamado por Deus. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 7, versículo de 1 a 8. Essa palavra é uma palavra linda. É uma palavra assim que nós não pregamos essa palavra ainda nos carismáticos. Não foi pregado ainda não. É uma palavra boa de se meditar em cima dela. E até ver como nós estamos conduzindo a nossa vida. E olha o que diz em Juízes capítulo 7, no versículo de 1 a 8. Vamos ler. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte, bem cedo, foi acampar na fonte de Arode, com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Olha só, eu vou até marcar aqui para nós voltar depois para meditar essa passagem aqui. A gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã, os seus opositores,
em suas mãos. Olha só, Deus falando que Ele quer menos pessoas para a guerra, para vencer a guerra. Vamos continuar. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha. Vamos anotar isso aqui, ó. Quem for medroso ou tímido. Isso aí é uma bordoada para todos nós. Forte. 22 mil homens voltaram, ficando ainda 10 mil. Olha só, tinha 22. Medroso e tímido. Medroso e tímido. Ficando ainda 10 mil. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Meu Deus do céu. Como é que vamos ganhar a guerra? Vamos ler. Interessante essa história. Faze-os descer as águas e ali farei uma escolha. Agora é muito bonito. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá. E aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado, aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, para nós entender, foi de 300 homens. Vamos marcar aqui, ó, 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo na planície. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, essa passagem aqui, ele escolheu 300. Lá em cima, quando a gente vai lendo a passagem, nós vamos vendo que o Senhor vai diminuindo, é muita gente. Ele foi colocando de lado os medrosos e tímido. O que o Senhor está nos ensinando? Que para nós guerrearmos, colocando isso aqui à luz de Cristo, vamos trazer para o Novo Testamento aquilo que é do Antigo, e o que está nos ensinando a palavra. Os tímidos e os medrosos voltem para casa. E quantos que tinham ali? 22 mil. 22 mil voltaram para casa, sobrou 10 mil. Então, tímidos e medrosos o Senhor não quer. Por que os medrosos? Os medrosos vão perder a batalha. Contra o demônio, nós sabemos que nós somos pessoas de Deus. Pessoas que estão com o vencedor. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Então, por que ser tímido? Por que ter medo? Ah, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus. Volta para casa. Deus não quer você para a batalha. Não. Contra o demônio, contra Satanás, que são inimigos espirituais poderosos. São anjos decaídos. E que conhecem e sabem que Deus existe. Aí os tímidos e os medrosos voltem para casa. Para a batalha, queremos pessoas que tenham o dom da fortaleza, força, para enfrentar as batalhas do dia a dia. Aí os 22 vão para casa, tímidos e medrosos. Aí vamos falar sobre tímidos. A pessoa fala assim, viu? Prega a palavra, vai naquela casa lá, lê um salmo e começa a pedir a Deus uma palavra para você falar naquela casa sobre Deus. Não, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar de Deus porque eu tenho medo. Mas espera aí, então volta para casa. Como é que vai entrar no céu uma pessoa desse tipo? Tem medo de falar de Jesus?
Eu sou tímido. Aí você vai olhar essa pessoa, quando vai num baile, não tem mais timidez, bebe, faz um monte de coisa errada, aí perdeu a timidez. Só é tímido para as coisas de Deus. Quando tem que fazer coisa errada, aí faz. Aí não é tímido. Para falar de coisas erradas, besteiras, não é tímido. Agora, para fazer as coisas de Deus é tímido. Ah, meu irmão, volta para casa. Deus não quer você. Deus quer pessoas fortes. E está aqui, o Senhor mesmo coloca que os tímidos e medrosos voltem para trás e deixem a montanha. 22 mil homens voltaram. Está na hora de nós mudar a nossa vida. Está na hora de nós começarmos a levantar os nossos braços e pedir o dom da fortaleza. Que a timidez caia por terra, que o medo caia por terra e se levante um homem de Deus, uma mulher de Deus a partir de agora. Sejamos fortes em Deus na nossa vida. E continuando, sobrou quantos, maninho? 10 mil. Ainda sobrou 10 mil. Aí o Senhor, mas 10 mil ainda é bastante. Mas ainda tem, desses 10 mil, ainda tem pessoas que não são vigilantes. Que são pessoas assim à toa, que numa guerra vai se desligar e vai morrer. Aí Deus pega e fala para Gideão, pega esses 10 mil e vai lá naquele rio lá, ó, aquelas águas. E todo aquele que se abaixar, olha só como eu vou fazer o gesto, todo aquele que se abaixar, pegar a água com a mão e ficar assim, ó, lambendo a mão e olhando, vigiando, esses eu quero para a batalha. Todos aqueles, diz a Bíblia aqui, todos aqueles que se ajoelhar e beber assim, ó, vou mostrar para você, não estava vigiando. Esses Deus não quer. Esse não vigia. Esse não ora. Esses não quero. Sabe quantos que pegaram e beberam água assim, vigiando? De 10 mil? 300 homens. De 10 mil, só 300. Aí, sobrou só 300, os outros foram para casa. Aqui está a palavra. Com esses 300, Gideão, você vai derrotar aqueles milhares de homens dos madianitas. E se você continuar lendo a palavra, eles vencem a batalha. É impressionante. E por que eles venceram? Porque eles tinham um rei, e esse rei é Deus. Mas aonde está na palavra? Tem? Sim, uma folha depois, olha só o que está escrito no capítulo 8, no versículo 22 e 23. Os israelitas disseram a Gideão, se o nosso rei, tu, teu filho e teu neto, sê tu, o teu filho e teu neto, porque tu nos livraste das mãos dos madianitas. Eles querendo que Gideão fosse rei. Vamos levantar ele. E aí o que ele fala? Não, respondeu Gideão. Não reinarei sobre vós, nem meu filho tampouco. É o Senhor quem será o vosso rei. Glória a Deus. É o Senhor, é Deus. É por isso que eles venceram a batalha. Porque quem é o rei é Deus. Eles queriam fazer Gideão rei depois da batalha. Vencemos com 300 homens, um povo. Como que pode acontecer isso? Não foi Gideão, não foi os 300 homens, foi Deus. Deus não precisa de muitas pessoas para vencer batalhas. Sabe por que você perde muitas batalhas? Porque você muitas vezes quer contar as pessoas. Eu quero mais. O problema é que como que está esse mais. Às vezes juntamos tantas pessoas, às vezes podemos até ter um grupo de oração muito grande, maninho, e as coisas não estão acontecendo. Não que seja ruim muitas pessoas, mas eu digo assim, como estão as nossas pessoas? Como está a sua vida? Você é aquele tímido? Você é aquele que não vigia? Colocando para a nossa vida hoje, aqueles que se ajoelharam e abaixaram para tomar água sem vigiar, como que se fechasse os olhos. Esses aí numa guerra iam morrer na primeira, iam perder. Agora você, meu irmão, você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, vai com os teus amigos,
depois das 6, às vezes você está com as pessoas, até que fora da tua casa, até com pessoas que você ama, mas ali o inimigo pode agir, o demônio já está agindo, ele pode agir sobre uma mulher em cima de você que é casado, ao contrário também, mas daí você cai. Por que você cai? Porque você é um cara desse, que toma água ajoelhado não vigiando. Nós temos que sair da nossa casa com o escudo da fé, com a espada que é a palavra de Deus. Mas eu vou levar a Bíblia? Não, você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia tem que estar no coração. Aí quando você sai para fora, o demônio tem medo de você. Aí você diz assim, como é que eu consigo vencer? Um cara consegue vencer as tentações? Nossa, como ele é um homem de fé, eu queria ter essa fé. Como ele conseguiu vencer aquilo? Porque não vacilou na fé. E eu posso falar por experiência própria. Deus curou a minha filha da doença 3 meses e meio, porque eu não vacilei na fé nenhuma vez. Eu nunca murmurei e passei o pior momento da minha vida, quase perdi minha filha. Destruí o sangue dela, e eu fui um homem que nem esses 300. Eu estava vigiando, eu nunca rezei tanto, os meus joelhos estavam calejados de tanto rezar. Minha mulher não via porque estava no hospital. Enquanto ela rezava na ação, cuidando da nossa filha, eu estava ali, ajoelhado, vigiando. E muita oração, cerco de Jericó, me preparando, porque Deus, nós não perdemos batalha se nós estamos com Deus. E você, meu irmão, sai de casa sem oração. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Não é o caso de ser pessoa boa. O inferno está cheio de pessoas boas desse tipo. Eu sou bom, nunca rezou. Eu sou bom, nunca jejuou. Eu sou bom, não vai na igreja. O inferno está cheio de pessoas assim. Não, mas eu vou deixar para rezar amanhã. Não sou. Eu rezo. Uma coisa, maninho, as pessoas falam assim, a gente conversa com as pessoas, mas eu rezo bastante. Mas quanto que você reza? Reza o terço todos os dias? Não. Lê a palavra de Deus todos os dias? Não. Meu Deus, mas o que você reza? Não. Às vezes eu vou na missa no domingo. Senhor do céu. Que tipo de oração? Um cara desse aí contra o demônio leva uma surra do demônio. Nós, irmãos, nós estamos lidando com forças espirituais. Leia Efésios capítulo 6. Não é contra homens de sangue e carne que temos de lutar, mas contra as potestades, principados, espíritos malignos do mal espalhados nos ares. Então, quando nós saímos da nossa casa, se nós saímos da nossa casa e lá nós fazemos coisa errada, caímos em tentação, pecamos, nós trazemos aquele mal para dentro da nossa casa. Então você vai lá, vou dar só um exemplo. O homem sai da sua casa, ou a mulher, vai para fora e escondido trai a esposa. Quando ele volta para casa, ele traz 7 demônios para dentro de casa. 7. Aí vira um inferno dentro da casa. Quem trouxe? Quem cometeu o adultério. Aí você sai de casa e rouba. Você vem com 7 demônios para dentro de casa. Aí acontece, a casa está virada em demônio. Mas Deus não age. Você não está abrindo a casa para Deus. Quem trouxe? Quem estava pecando. Então, quanto mais mal você faz fora da tua casa, você traz para dentro essa maldição. E você vive uma maldição dentro de casa. Aí você começa a ver o marido brigando com a esposa por picuinhas. O pai brigando com os filhos. Vira um inferno dentro da casa. Por que nada dá certo? Aí falta tanta coisa. Falta amor. Falta carinho, é um brabo com o outro. Mas espera aí, quem que trouxe esses demônios para dentro da casa? Você que saiu de casa, não rezou para sair. É o demônio que mais quer isso, que você saia da tua casa sem oração. Você sai da tua casa lá sem oração, aí você vai, faz um monte de pecado, um monte de coisa errada, volta para casa e traz os demônios. O problema é que nós não vemos os demônios, mas eles estão aí. Não traga, não faça isso. Vamos ser assim, meu irmão. 22 mil homens voltaram para casa, e depois 9.700 porque não vigiaram. O Senhor está nos ensinando a não ser tímidos para falar de Jesus. Seja um homem corajoso. Se você não entende da palavra de Deus, comece a ler. Comece a se preparar para ir para o céu. Que tipo de homem você é? Aí diz ali também que os medrosos Deus não quer. Não tenha medo de falar de Jesus. Se as pessoas falarem mal de você, agora virou um padre, agora virou uma freira, não tem problema. Não é eles que vão julgar você no final da tua vida, é Jesus.
É melhor levar umas bordoadas aqui na terra e se salvar, do que nós deixar quieto por omissão, não falar de Jesus e perder a salvação depois. Não, meu irmão. E daí, em terceiro, o que Deus nos pede? Vigiar. Vigiar, o que é vigiar? É você saber, olhar, ali eu não posso ir, a carne é fraca. Se eu andar com aquelas amizades lá, eu vou cair. Você não é o bonzão, você vai cair, meu irmão. Não vá. Mas eu rezo o terço todos os dias, não vá. Você vai cair. O demônio quer que você vá lá. Em lugares onde habita o pecado, não vá. Sabe, maninho, eu estudei um livro que falava onde acontece os maiores, onde acontece o adultério. É a traição. E a traição, dá 90 e poucos % acontecem com pessoas do mesmo trabalho, onde trabalham. Mas como eles estão trabalhando as festas de trabalho? Então você trabalha o dia inteiro, aí tem o dia do trabalho, aí o patrão faz a festa lá. Mas você não pode levar o teu esposo. Você não pode levar a tua esposa. E vai só você. Nesses lugares, que é um dos lugares que mais acontecem a traição. Vou falar para você um negócio. Vou ensinar você. Quer salvar teu casamento? Quer continuar com o teu casamento bem? Aonde o teu marido não pode ir, não vá. Aonde a tua esposa não pode ir, não vá. Se você quer salvar a tua casa, aonde não vai o teu filho, não vá. É assim. Não vai a minha esposa naquele lugar? Então eu não vou também. Ah, mas é só a festa do trabalho, nem que se ganhe a conta. É melhor ganhar a conta e salvar o teu casamento do que você estar trabalhando e perder o teu casamento. Não vá. Fique. Meu marido não pode ir? Não, ele não pode. É só os que trabalham aqui. Então eu não vou. Pronto. Não pode? Não vou. Aí você salva. Aí você vai ver o que é viver a vida de Deus, a vida no amor de Deus.